Namastê, o Deus que vive em mim, saúda o Deus que vive em você. Janeiro é o mês dedicado a discutir a saúde mental conforme as diretrizes da campanha Janeiro Branco, criada pelo psicólogo Leonardo Abrão a partir de uma manifestação que fez aos psicólogos de Uberlândia no final do ano de 2013. Ele propôs que os profissionais fossem às ruas e aos espaços públicos e privados em janeiro de 2014 para falarem de forma didática e proativa sobre a saúde mental, servindo como inspiração, promovendo o engajamento de pessoas, organizações, autoridades e toda a sociedade em prol de uma cultura de saúde mental. Essa missão da campanha Janeiro Branco é uma ação brasileira que visa mudar a abordagem sobre transtornos mentais com o objetivo de conscientizar sobre a importância da saúde mental e emocional. O evento serve também de alerta para que a população passe a ter mais cuidados com a saúde de sua mente, se preparando para a prevenção de doenças decorrentes do estresse, como ansiedade ou depressão. Por isso, o Balaio de Ideias não poderia deixar de falar sobre esse tema, pois a saúde da mente é um dos bens mais preciosos que se pode ter nos dias de hoje. A psicóloga e mestre Andresa Batista Matos, que é uma das parceiras fixas do nosso canal, aponta que esse tema deve ser debatido por uma série de razões. Janeiro é um mês de início de ano, e como a gente termina o ano com N coisas pendentes que a gente não resolveu, então nós teremos aí 12 meses à frente para a gente modificar um pouco a rota das nossas ações em relação a principalmente a nossa saúde. Porque quando o ano termina, nós vimos, no final do ano, que a nossa saúde ficou para trás, Nós fizemos muitas coisas, mas a nossa saúde não está em dia em relação às questões que a gente precisa verificar. Então, janeiro é um mês em que a gente se comemora a saúde mental, para a gente tomar início, modificar essa rota que a gente não realizou o ano anterior e dar início a maior visibilidade às questões de saúde. Branco, porque significa equilíbrio, significa paz, significa saúde. Então, é se comemorado em janeiro, janeiro branco, por conta dessas questões. Você acha que o janeiro ele também foi escolhido pelo fato de que as pessoas elas se sentem mais inspiradas, Porque parece que quando a gente inicia o ano, você inicia com novas expectativas. Você acha que pode também estar relacionado com isso, pelo fato de iniciar o ano e a pessoa já ter aquela vontade de mudar? Sim, exatamente, porque é o primeiro mês do ano. E isso dá à pessoa uma oportunidade de começar a tratar dela mesma, Olhar um pouquinho mais para ela, olhar para a saúde, porque as festas de final de ano, elas são específicas a ponto de uma certa reflexão. E aí, quando inicia o ano, a pessoa simplesmente tem esse olhar diferenciado a ela mesma, E no decorrer do janeiro, é realizado algumas ações com relação a esse tema? Sim, exatamente. O governo, na verdade, ele incentiva essas ações justamente devido ao alto índice e prevalência de transtornos mentais no Brasil, Porque hoje a gente fala em mais ou menos 11,7 milhões de pessoas com depressão no Brasil. Isso corresponde a quase 6% da nossa população. Além disso, a gente está falando do segundo maior, em termos de colocação, nós estamos em segundo lugar no ranking de pessoas que são afastadas do trabalho segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho.
para que as pessoas sejam afastadas do trabalho devido à depressão. Só perde para o Japão. Então o Japão ele lidera esse ranking aí de afastamento do trabalho. Então todos esses índices eles são significantes de acordo com o impacto que ele tem na vida das pessoas, tanto social, financeiro, produtivo. E aí a gente entra num ponto que o estresse ele não é manejado, né? Então as pessoas necessitam lidar com esse estresse de uma forma produtiva para que ele saia desse ciclo, para não entrar num processo depressivo. Porque o estresse ele não é uma doença mental, né? Diferente da depressão que está dentro dos transtornos mentais. E nós temos aí diferentes tipos, mas o estresse não é uma doença mental. No caso, para a pessoa chegar a desenvolver um transtorno, ela tem alguns sinais e alguns sintomas. Você poderia falar de uma forma geral, até mesmo para as pessoas se conscientizarem? Você falou do estresse. Então, às vezes, para ela encontrar formas de não deixar esse quadro de estresse evoluir para uma depressão. Sim, exatamente. O que acontece? As pessoas quando estão muito exaustas, porque o estresse ele tem vários ciclos. Primeiro, o alerta. O alerta é enquanto a pessoa se identifica com aquela situação estressante. Então ele sabe, ele recebe um sinal ali, né, de identificação total. E aí quando ele se identifica, a pessoa pode ou não sair desse ciclo, mas ela vai sair de acordo com os recursos, estruturas que ela tiver. Esse ciclo, se evoluído, ele vai para a resistência. Na resistência, nós temos alguns sintomas, como por exemplo, taquicardia, né? Enquanto que no alerta a gente fica na sudorese, a gente fica na sudorese dos pés, das mãos, a gente fica na dor de cabeça. Já na resistência, o corpo tenta voltar ao equilíbrio, só que ele pode ou não conseguir, vai depender da estrutura da pessoa. Se ela tiver esses recursos bem estruturados, ela vai conseguir sair desse ciclo. Caso não, ela não vai conseguir, tá? Então, já na resistência, a pessoa vai ter tontura, né? Desequilíbrio emocional, irritabilidade, dores fortes de cabeça. Então, já entra com um processo físico mais profundo. E aí a gente tem a exaustão, mas nós temos antes da exaustão a quase exaustão. Quando a gente entra na exaustão, a pessoa já está totalmente comprometida aí. Então nesse ponto, a pessoa já está cansada, fadigada, ela não consegue produzir bem no trabalho, em casa, né? Em todos os setores da vida dela. Então ela começa a ter sinais muito mais significativos, entrando já num processo depressivo e ansioso, porque a ansiedade entra aí a ponto da pessoa falar, nossa, eu não estou conseguindo nada, então como eu faço para conseguir? Porque eu dependo do dinheiro do meu trabalho, eu dependo das minhas atividades que eu realizo. E aí, como ela não consegue, ela começa um processo de ansiedade. Junto com a ansiedade, nós temos a depressão. E aí, dentro da depressão, nós temos vários ciclos dentro da depressão e diversos transtornos. Então, ela entrando na exaustão, é muito facilmente dela entrar num processo depressivo aí mais profundo, o que impede ela de produzir de forma criativa, né, de forma eficiente. Então, primeiro a gente tem que ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida a gente está falando em exercícios físicos, técnicas de relaxamento, que inclui a meditação, né? E aí a gente está falando em gestão de tempo, porque se a gente tem essa gestão de tempo, a gente tem um planejamento, uma melhor organização para a gente conseguir obter uma eficiência melhor da nossa produtividade, da nossa vida, até vida em qualidade, né? Então, são esses os fatores que a gente tem que tomar cuidado e nos observarmos. Agora, como que a gente consegue esse processo? Autoconhecimento.
né? E se a gente entrar na depressão, existem eles. Existe a anedonia, né? Falta de prazer nas atividades antes realizadas que a gente fazia. Existe o cansaço, a fadiga junto, a hipersonia, que é o excesso de sono, ou a insônia, que é a falta de sono, né? Então nós temos vários fatores que influenciam aí no processo depressivo em que a pessoa se encontra. Tem algumas pessoas que nascem com problemas e elas têm que fazer uso da medicação. Essa campanha vale para eles ou a campanha ela é destinada a alertar as pessoas, digamos que saudáveis, para não desenvolver esse transtorno? Nós estamos falando de doença mental, né? Todas as pessoas que apresentarem sintomas relacionados a algum transtorno que está dentro de doenças mentais, no diagnóstico que nós usamos estatístico, que é o DSM-5, ela se enquadra nesta campanha. Então, nós estamos falando de doença mental, tá? E transtornos. Porque às vezes a pessoa tem um déficit intelectual, né? Então a gente está falando de outras questões. Déficit intelectual, déficit físico, então deficiência física, né? Então nós estamos falando de outras questões, mas todas as pessoas que tiverem doença mental, ela se enquadra nessa campanha. Esse caso a qual me referi já se enquadraria mais como deficientes mentais e físicos. Mas há pessoas com deficiência, né, em determinados níveis, intelectual, física, né, auditiva, que também se enquadram dentro dos transtornos mentais. E você falou sobre a qualidade de vida, né? Que seria importante as pessoas terem uma atividade física, mas a gente também ouve falar muito, Andressa, sobre você ter uma planta, um animal de estimação. Isso ajuda no tratamento? Ajuda totalmente, porque o animal, ele tem um amor incondicional. Então a gente está falando de uma questão que você vai estar em contato com alguém que vai depender de um certo cuidado, que seja plantas, que seja animais, né? Que seja alguma atividade que você sinta prazer em realizar. Porque quando a gente fala em qualidade de vida, a gente não está falando só na qualidade de vida, mas a gente está falando num treinamento comportamental cognitivo, que entra a questão do pensamento em primeiro lugar, né? A gente ser assertivo e saber dizer não, para não nos sentirmos sobrecarregados. Então a gente vai procurar atividades em que a gente se sente bem, uma pintura, né? Então, por exemplo, eu gosto de pintar, e isso me faz bem. Eu gosto de ter animais, né? E isso me faz bem. Então, a cada indivíduo ele vai se adaptar a certas situações e vai diminuir o estresse, porque quando a gente fala de estresse, o estresse negativo é quando a gente justamente tem que ter um esforço maior do nosso organismo, né, uma resposta do nosso organismo que gera um esforço maior para poder lidar com a adaptação em relação àquela situação. E aí o indivíduo, quando não consegue, entra no processo exaustivo que a gente estava falando aqui agora. Para a gente finalizar, Andressa, às vezes a gente comenta, eu faço terapia. A terapia é frescura. Qual a importância da gente procurar um profissional para fazer a terapia, para contribuir nesses tratamentos? Exatamente, a terapia é muito importante. Por quê? Porque ela vai abrir o seu campo mental. Além disso, vai te gerar um autoconhecimento melhor e mais significativo na sua vida e de você mesma. Inclusive, porque a terapia, ela é reforma íntima. E se você não está conseguindo manejar toda a sua vida, o seu estresse, as suas condições, o que vai acontecer? Você precisa ter um auxílio de uma pessoa especializada para te fazer olhar para as suas questões emocionais e, consequentemente, a sua melhora. É bom prestar atenção nos dados apontados neste vídeo, pois os números comprovam que os problemas de saúde mental
não afetam apenas uma pessoa, mas sim um conjunto, incluindo quem se relaciona com ela. Cerca de 69% dos trabalhadores brasileiros sofrem com estresse e isso causa afastamento, baixa produtividade, resultando no comprometimento da força de trabalho de uma empresa, o que afeta a economia. Os efeitos destes distúrbios na relação entre as pessoas acabam por se mostrar bem maiores do que o pensamento comum, onde as pessoas que se julgam estarem fora do problema acham que não são afetadas. No Brasil, a depressão afeta 11,7 milhões de pessoas, o que significa cerca de 6% da população, enquanto 18,7 milhões apresentam sintomas depressivos. Aproximadamente 70% dos brasileiros sofrem com algum tipo de estresse e, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, é muito alto o número de pessoas que são afastadas do trabalho por conta de sua saúde mental. O Brasil é o quarto maior país com causa de morte por depressão e estresse, só perdendo para o Japão, e é o segundo do planeta com maior estresse no ambiente de trabalho. Como aprendemos aqui, não se pode desprezar essas informações. É importante manter a sua saúde mental e por isso mantenha sua mente ocupada, também com atividades agradáveis e prazerosas. Deixe um pouco de lado o cansaço, vá fazer uma caminhada, adote um animal ou cuide diariamente de uma planta. Enfim, faça algo que lhe faça bem. E se quiser mais dicas e informações, dê sua sugestão aqui no nosso e-mail ou então use o WhatsApp. Nós aqui do Balaio de Ideias estamos recebendo a sua sugestão, mas também aprendendo com você. Venha fazer parte deste projeto e reserve um tempinho para nós. Assista e curta nossos vídeos, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Vamos aprender juntos como se tornar um ser humano melhor. Namastê!